Povo! Bem-vindos a mais uma aula de História do Nono Ano. Você me conhece, a gente tá junto, é um prazer estar na sua casa. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui o Luiz, dê um oi pra ele. E a gente está entrando na sua casa hoje para conversarmos, continuarmos a falar sobre globalização, o que nós falamos na última aula. Então, vamos continuar caminhando neste assunto. Mas antes, não se desespere. Vou te dar aquele tempinho para respirar, pegar caderno, pegar lápis, pegar tudo, porque tem bastante coisa para anotar. Enquanto isso, marca nos stories, avisa a rede social, avisa o grupo da sala que está começando nossa aula. E lembre-se, tem atividade obrigatória na aula de hoje. Faça os exercícios do Classroom, garante sua presença, garanta a sua avaliação. Você que entrega atividades na sua escola, as atividades escritas que você pega impressas ou os exercícios da aula, marque com a sua escola o melhor momento para entregar com tranquilidade, segurança, preservando sua saúde e com muito capricho sempre. Combinadinho? Pegou todo o material? Está equipado para a nossa aula de hoje? Então tá, o que nós estudamos na última aula? Antes de entrarmos na aula de hoje, o que nós estudamos? Nós definimos globalização. Tá lembrado disso? Globalização é um processo até recente na história humana, da maneira como ele está acontecendo atualmente, e ele trata sobre o aumento da velocidade nas transformações tecnológicas. Ele se refere muito a isso, a essas trocas culturais, trocas econômicas entre os diferentes povos do mundo. Tem muito a ver com isso. Você viu que essa chamada terceira revolução industrial, ela vem acelerando esse desenvolvimento dessas trocas, dessas novas formas de se relacionar com os diferentes povos do mundo. Essa terceira revolução industrial também é chamada de revolução técnico-científico-informacional. Tem a ver com as descobertas técnicas da ciência, as novas tecnologias e com os novos modos de se comunicar, de disseminar a informação no mundo. Lembra que na última aula nós falamos sobre essa aldeia global, o mundo muito mais perto de você. Esse mundo está muito mais acessível para boa parte das pessoas aí nessa nossa globalização. Para a gente começar a aula de hoje, nós vamos falar sobre os objetivos. Transformações da economia mundial causadas pela globalização, vamos falar de economia mundial neste período de globalização, e o papel dos acordos de livre mercado, de livre comércio para essa economia mundial. Então, assuntos para a aula de hoje, vamos falar sobre a economia mundial e os acordos de livre comércio mais para o final dessa aula de hoje. Anote bastante, tem bastante nome diferente que você muitas vezes não ouviu falar ainda. Olha essa imagem enchendo sua tela. É um avião, se você procurar aí você vai achar ele facilmente aí no mundo, um Antonov AN225. Aqui é uma foto dele no aeroporto de Estocolmo, na Suécia, em 2012. O aeroporto de Arlanda, em Estocolmo. Olha o tamanho todo deste avião, ele é impressionante. Até poucos anos atrás, ele era o maior avião de carga do mundo. Uma capacidade absurda de carga. Mas ele já foi superado. Durante muito tempo ele reinou como o maior avião cargueiro do mundo, mas ele já foi superado. Isso mostra como os aviões cargueiros, ou supercargueiros, como é o caso deste Antonov, você tem os aviões cada vez mais necessários para esse mundo. O transporte de cargas cada vez maiores para grandes distâncias, essa globalização, esse encontro de povos diferentes e necessidade de matérias-primas de lugares diferentes com muita rapidez, transforma o uso desses aviões comerciais cargueiros extremamente importante o uso deles. Esses cargueiros, então, transportar mercadorias com agilidade, com rapidez, num mundo que é muito rápido, que está cada vez mais acelerado, então, fundamental o uso desses enormes cargueiros, como é o caso do Antonov AN225, depois pesquise sobre ele, super importante na história comercial do mundo, não só da aviação, na história da produção mundial. Esse tipo de avião cargueiro. Então, já que falamos sobre o mundo muito rápido, com necessidades rápidas e urgentes, essa economia muda muito rapidamente e uma dessas premissas, dessas teorias econômicas mais recentes, o neoliberalismo, muito ligado à globalização. E aqui eu destaquei para você a foto de Margaret Thatcher.
primeira-ministra lá do Reino Unido, primeira-ministra da Inglaterra, entre 1979 e 1990, e ela é considerada aí o grande símbolo da política, da economia neoliberal do mundo. O neoliberalismo é uma doutrina que é favorável à não intervenção do Estado na economia. De novo, o governo não deve interferir na economia, não se intromete nessa área. É isso que o neoliberalismo defende, uma das ideias que ele defende. Segundo o neoliberalismo, as atividades comerciais, industriais, financeiras, essas relações entre patrões e empregados, elas não devem sofrer, então, ação direta do Estado. O governo deve sair desse tipo de relação, das produções, da produção dos países, e deve deixar isso, então, para a iniciativa privada. Neoliberalismo, então, a ideia do novo liberalismo, essa maior liberdade, liberalidade na economia. Então, é uma teoria aplicada em muitos países do mundo recentemente, dentro dessa terceira revolução industrial, que tem na Margaret Thatcher o grande símbolo, então, do neoliberalismo. Outras características que eu selecionei aqui para você, as principais do neoliberalismo. Privatização das empresas estatais. Então, empresas que pertencem ao Estado passam a ser vendidas, o Estado vende para a iniciativa privada, se tornam empresas privadas. Ainda, abertura dos mercados nacionais às mercadorias e ao capital estrangeiro. Então, empresas estrangeiras, produções estrangeiras que queiram entrar no país, devem ter maior liberdade para isso. O mundo se tornar, então, mais acessível. A diminuição, então, dessas fronteiras aí, desses nacionalismos. Ainda, o equilíbrio no orçamento. Os gastos com saúde e educação devem ser reduzidos para se equilibrarem as contas públicas. Então, o que se arrecada com os impostos, basicamente, no país, deve estar dentro do limite do que o país gasta com os serviços que oferece. Então, o Estado deve cuidar dessas áreas e não se intrometer na economia, mas ele deve reduzir os gastos, muitas vezes, para equilibrar. Se os gastos estiverem muito altos, ele deve reduzir para equilibrar com o orçamento, com a receita que esse Estado tem. Aqui, mais um símbolo para você dessa política neoliberal no mundo. O presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos entre 1981 e 1989, nesse mesmo período da Margaret Thatcher. São os grandes parceiros símbolos do neoliberalismo, o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher. Junto com eles ainda o Helmut Kohl, primeiro-ministro então da Alemanha Ocidental. Ainda lembra, a gente já falou da reunificação, mas nos anos 80 ainda separados, são os três grandes expoentes aí da ideia do neoliberalismo no mundo. No Brasil, a gente já estudou, o presidente que traz essas práticas do neoliberalismo para a gente é o Fernando Collor, lá que assumiu a presidência lá em 1990. Lembra disso que a gente falou, sobre o Brasil, então, passar a ter muito mais importação, abrir o mercado brasileiro. A gente falou disso na aula, falamos do Fernando Collor. Volta lá que você vai lembrar que a aula também está bem legal. Então, entendeu? Grandes símbolos dessa política neoliberal. O Estado não deve interferir na economia. Basicamente isso. O Estado não interfere. O Estado não deve ser dono de empresa. Então, ele deve gerir a vida das pessoas, regulamentar a vida das pessoas, mas não participar da cadeia produtiva. Isso deve ser da iniciativa privada. Claro, gera críticas, gera os defensores, os opositores. É uma política econômica que está presente no mundo inteiro e você tem aí debates sobre ela. Eu selecionei aqui os principais argumentos dos defensores e dos opositores. Quem defende o neoliberalismo diz que a abertura do mercado à concorrência internacional obrigaria os fabricantes nacionais a melhorar a qualidade dos seus produtos, dos seus serviços. Então, se você tem uma empresa no mundo fabricando algo bom, oferecendo um bom serviço, e ela vem para um determinado país, ela obriga os outros daquele país onde ela se instalou a melhorarem. Então, isso geraria vantagens para o consumidor, para o cliente daquele serviço. Só teria a ganhar. Um outro argumento do pessoal, dos opositores, é que a abertura do mercado nacional para esses capitais, produtos estrangeiros, prejudicaria a indústria nacional, gerando desemprego e favorecendo as multinacionais. Então, as empresas locais que geram muitos empregos, então, geraria desemprego muitas vezes nessas indústrias que não teriam como competir
com empresas multinacionais com uma outra estrutura. Muitas vezes empresas locais não têm, então, o mesmo nível de capacidade competitiva, seria uma das críticas. Existem vários outros argumentos a favor, vários outros contra. Você pode continuar essa pesquisa até com o seu professor, debater isso aí. Então, existem argumentos favoráveis, argumentos contra, mas é uma política econômica cada vez mais aplicada no mundo e, a partir dos anos 80, 90, super aplicada no mundo, incluindo o Brasil aí a partir do Fernando Collor. Atividade para você, leia comigo o texto. O neoliberalismo propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido, liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada para essas práticas. Pergunta para você responder aí. Quais as principais práticas defendidas pelo neoliberalismo econômico? Vai lá.
Características do neoliberalismo econômico, a primeira, mais básica, não esqueça, é a primeira que sempre vai te vir à cabeça, não interferência do Estado na economia, primeira característica. Selecionei aqui algumas ainda que a gente falou já hoje. Privatização de empresas estatais, o Estado tem que sair da economia, então privatizar empresas. Abertura dos mercados nacionais a produtos, a capitais estrangeiros. Ainda, equilíbrio no orçamento, os gastos só devem ser feitos à medida do orçamento, do que se arrecada pelo Estado, não pode estourar isso. Então, acertar as contas públicas. São algumas das características do neoliberalismo. O Estado sai da produção e passa a cuidar das pessoas. Então, a gente falava sobre essa internacionalização dos produtos. Tá aí, ó. Separação entre criação e execução. Então, uma mesma empresa, ela pode criar o produto num lugar, mas executar a fabricação dele em outro país, muitas vezes. A criação e desenvolvimento são mantidos no país de origem, mas a produção normalmente é distribuída para o exterior nas várias unidades dessa fábrica multinacional, que tem sede em vários países. As empresas multinacionais produzem geralmente em lugares onde existe mão de obra barata, impostos são baixos e leis trabalhistas e ambientais elas não são tão rigorosas. Então, empresas multinacionais procuram estes países. Mão de obra barata, impostos baixos e um menor rigor, principalmente em leis trabalhistas e leis ambientais. Estes países recebem a execução, mas o trabalho de criação, de desenvolvimento da ideia, normalmente é feito no país de origem da marca da multinacional. A globalização da economia, ela traz muitos outros aspectos do que a gente já falou até agora. O aumento da circulação de capitais é uma característica básica. O dinheiro está circulando no mundo com muito mais facilidade. A terceira revolução industrial trouxe isso. Então, a internet chegando a cada vez mais lugares. Hoje você tem a sua conta bancária, se você quiser, na palma da sua mão, num aplicativo de um smartphone. Então, e esse dinheiro você pode transferir para qualquer lugar imediatamente. Esse dinheiro pode circular muito pelo mundo. Então, outra característica desses tempos modernos na economia. Os investidores de bolsas de valores, muitas vezes, eles buscam investimentos especulativos ou produtivos que gerem lucros rápidos. E, de novo, você pode investir, ou alguém da sua família, na bolsa de valores de uma empresa de outro país. Esse dinheiro circula, então, com muita rapidez, normalmente, claro, em busca de lucro. A integração entre os mercados financeiros é cada vez maior. Além do símbolo do dólar, além do dinheiro do dólar, você tem cada vez mais outras moedas sendo usadas. Eu coloquei aqui o exemplo, o euro. Cada vez mais você vê o euro como exemplo de moeda. O iene do Japão sendo usado como moeda. Então você tem outras moedas, essa integração de mercados traz outras moedas também. Globalização. 3 fatores explicam essa expansão do comércio mundial que a gente vem tendo nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 1980 e 1990. Eu separei 3 fatores para explicar. Primeiro, abertura dos mercados da China, dos tigres asiáticos, aguenta que eu já falo deles, da Índia e dos países do leste europeu, os países que saíram desse bloco socialista. Então você tem novos mercados consumidores e produtores chegando nos anos 80 e 90. Ainda, criação da Organização Mundial do Comércio para regulamentar esse comércio mundial e a adoção do neoliberalismo por muitos países. São 3 fatores que te ajudam a entender esse comércio mundial sendo ampliado. Por falar em tigres asiáticos, o que são isso? Está aqui. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Vai no mapa aí na sua tela. Mais em cima, Coreia do Sul. Mais ao meio, Taiwan. Coladinho na China, Hong Kong, e lá embaixo, quase escondido lá, você tem então Singapura, no finalzinho da península da Indochina. Então, esses países, os tigres asiáticos, têm esse nome por um crescimento muito forte da sua economia a partir dos anos 1970. Altas taxas de crescimento do PIB desses países, muito rápido o crescimento. Então, os tigres asiáticos ajudaram a ampliar esse comércio mundial. Já que falamos tanto de exercício, multinacionais, já que falamos desse comércio mundial, dessas multinacionais, esse exercício para você. O que são multinacionais?
as empresas multinacionais, muito características desses tempos de globalização. São empresas com sede num país e que muitas vezes têm fábricas em outros países. Multinacional, então, sede num país e fábricas em outros países, em várias outras nações. Ainda falando sobre economia, nós temos o papel super importante desses mercados comuns, de acordos de livre comércio, de livre circulação, muitas vezes entre países. Cada vez mais esse dinheiro está circulando, nós falamos disso na aula, e os mercados comuns aí vão ter um papel muito importante nisso. Eu selecionei como exemplo a União Europeia, aí um dos acordos de mercado comum mais importantes que a gente tem no mundo. A União Europeia, criada em 1957, logo após a Segunda Guerra Mundial, e que em 1992 adotou este nome, União Europeia. Então, são 27 países membros atualmente, 27, e desses 27, 19 países usam o euro como moeda. Então, é a mesma moeda em 19 países membros da União Europeia, usam o euro. Claro, o objetivo é cooperação política e cooperação econômica, uma ajuda mútua entre todos esses países que estão aí dentro deste mesmo mercado comum. Ainda é uma zona de livre comércio, mas também é uma zona de livre circulação entre os cidadãos desses países membros. Eles podem circular livremente como se fosse um único país. Então, o papel das fronteiras é muito menor dentro da União Europeia. Aqui para você, a bandeira da União Europeia do seu lado direito, o mapa da União Europeia do seu lado esquerdo, ela que é, então, o maior bloco comercial do mundo aí, em número de países. E aqui no mapa, um destaque para você, o Reino Unido, do lado esquerdo, que não está mais na União Europeia desde o início de 2020, lá com o processo do Brexit, o Reino Unido saiu, então, da União Europeia. 27 países atualmente fazem parte da União Europeia. Os blocos econômicos regionais, eles têm o objetivo de ampliar o comércio entre os seus países membros e buscar, claro, soluções para os problemas econômicos desses países. Exemplos que eu trouxe aqui para você: Mercosul, criado em 1991, o Mercado Comum do Sul, o NAFTA, entre Estados Unidos, México e Canadá, o Grupo de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico e a Parceria Econômica Regional Abrangente, aí, que é o mais recente bloco criado agora em novembro de 2020, envolvendo países da Ásia e da Oceania. Blocos econômicos super importantes. Existem acordos econômicos que não formam zonas de livre comércio ou de união aduaneira, mas eles firmam compromissos de cooperação. O BRICS, o grande exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esses acordos de cooperação entre os países. Há ainda os acordos bilaterais. Segundo o Ministério da Economia do Brasil, o nosso país tem 25 acordos de negociações comerciais internacionais, esses acordos, então, bilaterais, que facilitam a economia. Ufa, bastante informação econômica na aula de hoje. Espero que você tenha anotado tudo, tem bastante coisa. Hoje você viu que o neoliberalismo é uma doutrina econômica da não intervenção do Estado na economia. Ainda, a internacionalização da economia, decorrente da globalização, abriu mercados consumidores para produtos de origens diversas e existe maior integração desse comércio mundial. Tudo isso na aula de hoje, uma aula de economia para você saber tudo sobre a economia mundial atual em períodos de globalização. Eu vou ficando por aqui e a gente volta a conversar na nossa próxima aula. Tchau, povo!